Eu não consigo mais me sentir confortável. Não consigo mais criar conteúdo com uma personagem que eu criei com tanto carinho durante minha vida. Pois é isso mesmo. A Amy Cotone desistiu completamente da carreira de VTuber. Pra quem não conhece quem é a Amy Cotone, ela era uma VTuber da agência de VTubers da Neobaca, que inclusive anunciou ontem que encerraria suas atividades como agência. E eu digo que ela fazia parte da Neobaca porque quando ainda existia a Neobaca, ela acabou se desligando da agência. E o motivo foi dito que o contrato dela com a agência havia acabado e a Amy Cotone escolheu não renovar novamente. O estranho é que isso foi logo após outras polêmicas, então todo mundo achou que ela havia sido desligada da empresa como uma punição, mas aparentemente foi só porque o contrato dela acabou e não houve uma renovação. A primeira grande treta da Amy Cotone foi quando ela acusou uma dubladora chamada Vizedek de ser transfóbica, e uma adenda que a Vizedek é uma grande dubladora, ela já dublou vários personagens que provavelmente você já conhece, vai estar passando alguns aí na tela, e esse suposto exposed explodiu de uma forma absurda, onde a própria Vizedek acabou perdendo oportunidades de trabalho por conta disso. Várias empresas evitaram ter contato com ela por conta dessa polêmica, então ela acabou sendo muito prejudicada pelas falas da Amy Cotone. Sem falar na onda de hate absurda que ela acabou recebendo, onde inúmeras pessoas atacaram ela, xingando e tentando de toda forma destruir ela. Porém, depois de meses, a Vizedek conseguiu recorrer à justiça com prints e provas, e a própria justiça determinou que tudo que a Amy Cotone falou era calúnia e que não havia provas que a Vizedek era transfóbica. Foi então que a Vizedek, junto com a lei, conseguiu entrar com um processo contra a Amy Cotone e conseguiu ganhar. Então a Amy Cotone teria que pagar 25 mil reais para a Vizedek. Porém, no meio do processo, a Amy Cotone alegou pobreza, dizendo que não teria como pagar esse valor por ser muito alto, que não condizia com a renda dela e tudo mais. E ela falando isso dentro do processo da justiça. Porém, publicamente nas lives ela dizia que 25 reais não era tanto dinheiro assim. E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já está sendo enviado para o tribunal para que a verdade prevaleça. Então ela não se importava com isso, meio que se achando a boa zona, mesmo estando errada perante a justiça. O mais bizarro disso tudo é que em nenhum momento ela se arrependeu das coisas. Mesmo estando errada perante a lei, ela ainda assim dizia com convicção que a Vizedek era transfóbica e ponto. E errado era a justiça. Primeiro de tudo, vocês têm que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona há um tempo atrás. Muita gente se revoltou com a Amy Cotone pelos atos dela, pois queriam que ela assumisse os erros e aceitasse que estava errada e ponto, mas ela nunca assumiu. Na cabeça dela, ela era totalmente incompreendida, porém as coisas não ficaram só por aí. Ela ainda postou um vídeo com o título Orgulho, e nesse vídeo ela afirmava que o gênero dela era fluido. Porém, muita gente entendeu que esse vídeo, logo após todas as polêmicas que ela se meteu, seria uma espécie de bomba de fumaça, coisa que acontece com uma certa frequência no meio dos influenciadores. Quando algum faz uma merda e não quer assumir o erro e quer mudar totalmente de assunto após uma polêmica, eles usam o tema de sexualidade e de gênero pra meio que fugir da responsabilidade, fazendo assim o público esquecer a polêmica anterior e comentar sobre o gênero daquele influencer, como aconteceu recentemente na treta do Brino e o podcast Balela, onde ele clonou os vídeos dos moleques que eram amigos dele e nem ao menos deu os créditos pros meninos, e a própria comunidade dele se revoltou com isso. Foi então que ele jogou a culpa pro editor de vídeo e logo em seguida, 2 dias depois, ou na mesma semana mais ou menos, ele falou sobre a sexualidade dele. E a galera da internet não é burra, geral percebe quando isso tá acontecendo, quando o influencer tá tentando correr da responsabilidade, e com a Amy Cotone não foi diferente. Geral criticou ela por falar sobre a sexualidade logo após as polêmicas, e muita gente se revoltou ainda mais com ela, por tratar toda a situação dessa forma, e o pessoal começou a afirmar que ela tava usando de escudo a comunidade LGBT, se enfiando no meio pra mostrar que era uma ótima pessoa, defensora da comunidade, se vestindo de cavaleiro branco mais ou menos. Porém, ela caiu do cavalo, porque a própria comunidade que ela dizia defender se revoltou com ela, e criticaram muito ela por usar esse assunto como uma cortina de fumaça das merdas que ela fez. Meses após isso, ela acabou saindo da Neobaca, afirmando que o contrato dela teria acabado e ela não quis renovar. Sinceramente, eu não acreditava nisso, eu achava que a Neobaca não queria ela na empresa por ela ter se metido em tanta treta, mas agora realmente faz muito sentido e parece realmente ser verdade. A Neobaca declarou o encerramento das atividades com a empresa essa semana, inclusive eu soube disso pelo canal
canal da Jessie Shadow. Desculpa se eu pronunciei errado, ela é uma VTuber que faz vídeos e lives de react, muito simpática inclusive. Se inscreva no canal dela para dar uma força e ajudar. E esse foi o pronunciamento da Neobaka. Com vocês, nós temos um anúncio importante para dar quanto ao futuro da Neobaka. A Neo, a partir de hoje, não será mais uma agência como antes. Ela seguirá um novo caminho como loja e criadora de eventos. Quanto aos talentos, e se inclui nós três, seguiremos nossos caminhos como independentes. Ou seja, nada vai mudar pra vocês. Todos os canais continuam iguais. Então eu acredito que o contrato realmente deve ter acabado, e eles não quiseram renovar, pois a Neobaka iria fechar. Acredito que o pessoal interno já sabia dessa notícia tem um bom tempo, só não tinha sido levado a público ainda até ontem, quando eles postaram um pronunciamento. E também a Amy Cotone postou um pronunciamento no canal de VTuber dela, que é esse aqui da tela. Pra quem não sabe, ela também tem o segundo canal, que no caso seria o primeiro, antes dela virar VTuber, chamado Emizolas. E nesse canal de VTuber, no último vídeo, é a tela preta com o áudio dela falando que não se sente mais bem com a própria personagem, com a modelo de VTuber dela. Eu não sei se isso vai ser um até logo ou se vai ser um adeus, mas eu só quero que saibam que eu agradeço muito por cada pessoinha que se inscreveu, por cada florzinha que se manteve aqui enquanto eu cultivava esse meu sonho no universo VTuber. Eu não consigo mais me sentir confortável. Não consigo mais criar conteúdo com uma personagem que eu criei com tanto carinho durante minha vida. Infelizmente, isso é consequência dos próprios atos. Ela fez várias coisas que fizeram o próprio público dela se revoltar com ela, e pelas péssimas decisões de nunca ter a humildade de reconhecer os próprios erros. O avatar dela acabou trazendo essa imagem ruim, onde o público vê e sente raiva, porque a todo momento ela entrava numa polêmica, sem nunca reconhecer o próprio erro. Provavelmente ela também acabou se desgostando dessa imagem que a personagem dela tem na internet. Porém, como eu disse, são as consequências dos próprios atos dela. Se ela mostrasse o rosto, acredito eu que não seria muito diferente, porque provavelmente ela também teria essas mesmas atitudes, porque isso vem do jeito dela, a personalidade em si. Mas após criar toda essa imagem ruim, ela acabou desistindo da personagem. Eu só não consigo mais, pelo menos não agora, não sei se vai ser pra sempre. Eu espero que não, mas eu não consigo mais, não agora. Eu tô me despedindo por enquanto, não sei, da Amy Cotone, da personagem Amy Cotone que eu criei, de tudo que eu fazia com ela, da minha VTuber, da pessoa em si, da personagem em si, porque eu não sirvo mais, ela não me serve mais, me dá dor, dói. E eu não acho justo comigo permanecer em um lugar que eu não me sinto mais bem, sendo que eu posso fazer coisas melhores sendo eu mesma, talvez encontrando outras formas de me expressar. Infelizmente não foi a personagem dela que criou essa imagem negativa dela, foi ela mesma com as próprias atitudes. Mudar a personagem ou desistir dele completamente não muda em nada se ela não parar e não repensar o que fez e tentar melhorar como uma pessoa de verdade. Por mais que o personagem seja a aparência dela na internet, quem controla, quem fala é ela mesma. E assim, eu amo muito a Amy Cotone, minha VTuberzinha, minha personagem linda, que eu criei com tanto amor. Eu vou guardar ela, mas ela é minha agora. Não é mais do mundo, ela é minha. E de quem eu sei que não vai machucar ela, meus amigos, minha família. Eu vou continuar fazendo artes dela, mas eu não pretendo ficar mostrando a público. Eu quero guardá-la pra mim agora, que já deu. Pois é, esse é o fim da Neobaka e aparentemente o fim da VTuber Amy Cotone. Ela não disse explicitamente que o motivo por ela não se sentir bem com a personagem era por conta das polêmicas, porém não existe outro motivo que não seja esse. Se você vê o personagem dela, isso pra quem acompanha o universo das VTubers, automaticamente você já associa a personagem à treta, ou já lembra algo do tipo, essa é a Amy Cotone das polêmicas, né? E realmente, ninguém gosta de ter essa imagem ou ficar metido em treta o tempo todo, mas o problema em si não é a personagem, o problema é a própria Amy Cotone. Se ela tivesse mostrado o rosto em todas as polêmicas que ela se enfiou, não teria como ela desistir da própria imagem, porque seria o rosto dela. Então desistir da personagem não faz muito sentido, porque de qualquer forma ela vai continuar sendo ela mesma. Enquanto ela não refletir e pedir desculpas pra todo mundo que ela prejudicou e não assumir os próprios erros pra um novo recomeço, nada vai adiantar. Mas comenta aí o que você acha disso tudo, se inscreve no canal pra me dar uma força, eu vou ficando por aqui e até a próxima.